Estamos começando agora e nós vamos começar com o básico, o que é profetizar e quem pode fazer isso. Bom dia. Antes de começar essa parte que ele comentou, no nosso último encontro nós falamos sobre os apóstolos, né? E em Efésios 2, do 19 ao 21, fala que a igreja, ela é fundamentada, ela tem a base dela, ela é edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? Então, os profetas também têm grande importância na edificação da igreja, né? Nós, você, estamos edificados sobre a doutrina tanto de apóstolos quanto de profetas. Por isso que é importante a gente entender o que são os apóstolos, quem eles são e quem são os profetas, para a gente saber sobre o que nós estamos edificados, né? E a edificação, o fundamento, quem é? É Cristo. Então, ambos, tanto apóstolos quanto profetas, precisam trazer a revelação de quem é Cristo. Precisam apontar para Cristo. Todos nós precisamos estar edificados sobre esse fundamento, de quem Cristo é, certo? Agora eu posso falar a minha parte? E aí fica a questão: quem pode profetizar? Todos podem profetizar? Sim. Existe o dom de profecia, certo? Então, deliberadamente o Espírito Santo pode nos dar o dom de profecia. Logo, podemos profetizar. Com isso, todos nos tornamos profetas? Não. Qual é a posição de profeta? O que torna diferente quem recebe o dom de profecia para a função de um profeta? Pode ficar pensando. Meu marido, ele gosta de mandar os significados das palavras, né? E profetizar significa dicionário, tá, gente? Predizer o futuro por um dom especial ou por inspiração divina. Servir de intermediário entre Deus e os homens. Transmitir a palavra de Deus. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. E uma pessoa que anuncia os desígnios divinos. A profecia, você vai querer explicar aquela diferença? Mas é porque eu não ia explicar ela, então ela entra agora, a diferença. Tá. Então, o profetizar, ele vai além o profetizar de profeta, né? Ele vai além de trazer uma revelação sobre sua vida, sobre o futuro ou sobre algo do passado, né? O profetizar do profeta, ele tem que edificar a sua vida no fundamento que é Cristo, né? Você precisa estar sendo transformado e sendo alinhado com o tempo de Deus, com aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida e para a igreja, né? Então, a profecia, do dom de profecia, ela pode vir por qualquer um de nós e não necessariamente ela vai estar trazendo todo o amparo que o profeta vai trazer quando ele profetizar, tá bom? Vou parar aqui para falar mais coisas depois. Bom dia. A ideia que me pediram para passar é profecias e seu cumprimento. Aí vamos lá, o que é uma profecia, né? E como eu sou o cara do dicionário, eu vou ler um pedacinho para você para a gente ter uma introdução. Uma profecia seria predição do futuro que se crer que seja uma inspiração divina, ou uma predição feita por um indivíduo que pretende saber ou prever o futuro. Então, via de regra, uma profecia vai falar de algo que não aconteceu. Via de regra, a profecia vai falar de uma coisa que vai acontecer, até porque não tem gênio nenhum, habilidade nenhuma, necessidade divina nenhuma de te falar o que está acontecendo agora que você está vendo, ou que já aconteceu, que você já viveu. Legal. A minha esposa falou que, por exemplo, se alguém fala do seu passado, ele teve uma revelação. Se essa pessoa não te conhece e Deus revelou para ele o seu passado, é uma revelação. Ok. Mas vamos ao foco da profecia. A ideia da profecia é
trazer para as pessoas um anúncio daquilo que Deus pretende fazer para que nós estejamos prontos para quando isso aconteça. Um exemplo grande disso é o livro de Apocalipse. Um exemplo que para hoje não serve tanto, mas que para o tempo que ele aconteceu servia, é o livro de Jeremias. Jeremias profetizou o que ia acontecer com Israel pouco tempo depois, quanto tempo eles iam ficar de cativeiro, todas aquelas coisas. Então, uma profecia, da perspectiva de quem está recebendo e de quem está falando a profecia, ela sempre vai falar do futuro, de alguma coisa que vai acontecer. E aí, a questão do cumprimento da profecia, ela está atrelado a Deus. Deus que definiu aquilo. Então, a ideia básica da profecia é, se ela não se cumprir, é porque não foi Deus que falou, foi outra pessoa. E aí, eu vou trazer uma coisa que para mim é importante, que vai ser melhor explicado por outro membro aqui depois, que é a questão dos falsos profetas. Porque as pessoas têm a impressão de dizer que se a profecia não se cumpriu, então aquele cara é um falso profeta. Porque a profecia dele não se cumpriu. É uma maneira de entender, de interpretar, e eu não vou dizer que está errado, mas talvez não seja a melhor forma de explicar, porque você sabe o que significa falso, por exemplo? Falso é uma coisa que tenta imitar o verdadeiro. Certo? Você compra um produto que não é o original, ele está imitando o verdadeiro, você sabe que ele é falso. Ele tem um preço diferente, uma qualidade diferente. Só que não quer dizer que ele não seja aquele produto. Porque, vamos lá, você comprou um tênis que não é da Nike. Algo parecido lá com a marca especial Nike. Ele é um tênis, ele funciona como um tênis, mas ele não tem as mesmas características, a mesma qualidade. Não foi feito pela pessoa que ele disse que fez, e, portanto, ele é falso. Então, qual é a ideia do falso profeta? A Bíblia, no Antigo Testamento, ela não usa o termo falso profeta. Ela usa profeta de um outro tipo de Deus. Então, o profeta de Baal, por exemplo, ele não deixa de ser profeta. Ele só é profeta do Deus errado. Ele só é um profeta que está falando coisas que não têm a ver com o nosso Deus. E dentro da nossa perspectiva tradicional, ele é falso, porque ele não está falando uma coisa que Deus está falando. E, como eu falei, não é necessariamente errado, mas talvez não seja a melhor maneira de você classificar ele. Porque o falso profeta que nós esperamos, ou os falsos profetas que nós esperamos, são aqueles que vão fingir que são de Deus. Não aquele que diz com certeza que é profeta de Baal. Esse cara que diz com certeza que é profeta de Baal, muitas vezes ele é profeta mesmo, mas longe das nossas características religiosas. Ele é dentro de outra situação. Ele é de outra religião, de um outro Deus. Então, obviamente, a gente sabe que só existe um Deus, o Deus verdadeiro, e ele é o que conta, ele é o que importa. Mas, semanticamente, não é assim que funciona, tá? No reino das palavras, das conversas. Então, cumprimento de profecia, parte importante. Se a profecia veio de Deus, ela vai se cumprir. Tem que se cumprir, beleza? Essa parte que você tem que saber. E elas podem se cumprir de algumas maneiras, tá? E aí vai ser melhor explicado com detalhes, que são, por exemplo, uma profecia que se cumpre várias vezes na história. Uma profecia cíclica. Por exemplo, se a gente pegar a profecia que foi feita para Abraão, que vocês vão ver que vai ser classificada diferente, que é, através de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Isso é uma profecia. Ele falou, você vai fazer essas coisas e, no futuro, as famílias da terra serão abençoadas pelo que você está fazendo agora. Só que você vai entender que essa profecia vai se repetindo. Todos aqueles que se encaixarem dentro dessa profecia vão receber esse benefício. Então, você vai ser abençoado pelo que Abraão fez a partir do momento que você crê no Deus verdadeiro, que você crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, essas coisas. Então, é uma profecia que vai se cumprindo várias vezes. Porém, a profecia do Apocalipse, ela vai se cumprir uma vez só. Porque é a profecia do fim. A profecia de Daniel, aquilo que ele escreveu no livro dele sobre o que aconteceria, só se cumpriu uma vez. Ele escreveu, por exemplo, sobre a vinda do Messias, ele disse exatamente quando o Messias ia vir, e no momento exato que ele profetizou, daquele tempo em diante se contou um tempo, e aconteceu, a profecia se cumpriu, da mesma forma que ele fez profecias sobre o fim dos tempos que estão para acontecer, como dos reinos, dos impérios que iam vindo um atrás do outro. Está todo mundo entendendo, né? Assim como todas as profecias sobre Yeshua se cumpriram, né? Ele fez questão de cumprir todas. Exatamente, era o que eu ia falar. Então, o Messias também fez isso. Ele cumpriu as profecias que foram feitas a respeito dele, e ele se preocupava em cumprir essas profecias porque era o trabalho dele.
Então, para cumprimento de profecia, a questão importante é, se é de Deus, vai acontecer. Se não é de Deus, aí a gente vai para um reino nebuloso. Então, provavelmente não vai acontecer. Provavelmente não vai. Então, pode acontecer, pode não acontecer. É como confiar no relógio quebrado. 2 vezes no dia ele vai acertar a hora. Mas ele não é confiável. Então, é isso. Corre lá. Aproveita que a gente... Pode escolher. Liga o microfone. Tem que ficar depois, né? Tem que ficar em pé? Peraí. Tá. Então, em relação à profecia. Quer falar? Tô brincando. Não, em relação à profecia, no caso, tipo, se for de Deus, vai se cumprir. Mas a gente tem que andar em contra ela, vamos supor, sei lá, vou dar um exemplo. Tem uma profecia de militarismo na vida de alguém. Aí, vamos supor, se for de Deus, a pessoa vai passar na prova e tal, mas ela tem que estudar, tem que andar em direção àquilo. Mas e se não for algo de Deus, entendeu? Mesmo ela estudando, ela não vai passar? Vamos lá. Segura essa pergunta, que no final a gente vai falar sobre desculpa, isso. gente. É porque agora que a gente ouviu, a gente sabe que vai ser respondida de uma forma melhor. Exatamente. Bom dia. A minha parte ficou para falar sobre os profetas do Antigo e do Novo Testamento, né? A diferença entre profetas do Antigo Testamento e como funciona a profecia nos dias de hoje, né? O ministério profético. Antes da gente falar sobre como é que eram os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo, a gente precisa entender um pouco da Antiga e da Nova Aliança, né? Porque está mais ou menos atrelado a isso, né? Na Antiga Aliança, aliança significa acordo ou pacto, né? E há uma diferença entre a Antiga Aliança e o Antigo Testamento, a Nova Aliança e o Novo Testamento. Geralmente a gente trata como se fosse uma coisa só, né? Só que o que acontece é que a Antiga Aliança está retratada no Antigo Testamento e a Nova Aliança no Novo Testamento. Não quer dizer que a Antiga Aliança é o Antigo Testamento, né? É porque o Antigo Testamento fala da Antiga Aliança, né? Mas o Antigo Testamento não entrou em desuso, não é ultrapassado, né? Só retrata algo que era vivenciado anteriormente à Nova Aliança, tá? Lá em Hebreus 8 e 9, são 2 capítulos, falam sobre como é que funcionava a Antiga Aliança, né? Quando antes os sacerdotes tinham que sacrificar pelos pecados do povo, uma vez no ano. Algumas pessoas só tinham acesso direto a Deus, né? Não eram todos que tinham acesso direto ao Senhor, não eram cheios do Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo sobre. Então, eram poucas pessoas que tinham esse acesso, essa iluminação, né? Eram poucos os iluminados. Então, por conta disso, eram poucas pessoas que iam direcionar o povo a fazer o que era correto. A mentalidade do homem, né, até chegar Jesus e nos reconectar com Deus, nos justificar, era baseado na lei. E o que é lei? É um conjunto de regras, basicamente, um conjunto de regras, né, de conduta e moral. Então, baseado nessa antiga aliança, existiam regras a serem cumpridas, né, e o homem não tinha capacidade de se arrepender, né? Era uma coisa mecânica. É como a gente começa a ensinar os nossos filhos, né? Até certo ponto, você fala que não pode, eles vão cumprir porque não pode. Mamãe falou que não pode. Mas depois de uma certa idade, eles começam a perguntar por que não pode. Então, o homem na antiga aliança era não pode, pronto, e acabou. Não tinha essa questão do porquê, porque não estava dentro, né, o viver com Deus, não estava dentro do coração aqueles princípios para estar em relacionamento com Deus, né? Então, essa questão é uma regra. Então, para ser aceito por Deus, eu pequei, eu preciso sacrificar um animal para poder limpar meus pecados. Era basicamente assim, ação e reação. E tem uma colocação aqui de um dos livros que eu estou lendo, que fala sobre o ministério profético.
Às vezes, a gente tem, às vezes, a impressão de que o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Antiga Aliança, era um Deus mau, um Deus carrasco, um Deus, né, opressor, vingativo. E não, é porque como não havia dentro do coração do homem essa condição de se arrepender, né, era só uma questão de realmente ação e reação, eu sei de uma coisa que é errada, e eu vou lá e vou corrigir o meu erro para não ser punido. Era só simplesmente isso. Não tinha algo de dentro para me relacionar com Deus. Né? Só que desde sempre Deus teve a intenção de se relacionar com o homem. Ele criou o homem para isso, para se relacionar. E quando Adão pecou lá no jardim, houve essa ruptura de relacionamento. Então, o desejo do Senhor era ter relacionamento com o homem. Tem um texto lá em Êxodo capítulo 19, versículos de 3 a 6, que demonstra isso, o coração de Deus com relação ao povo. Mesmo na antiga aliança, mesmo no tempo da lei, o Senhor queria se relacionar com as pessoas, queria se relacionar com o povo. E lá está dizendo assim: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E aí o Senhor convoca o pessoal para subir ao monte junto com Moisés, para se relacionar com ele lá em cima, né, onde ele se revelava de maneira mais intensa. Aí o que o povo responde? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Então o desejo do Senhor desde sempre era se relacionar. Só que por causa dessa questão da ação e reação, da punição, o homem passou a ter medo de Deus, né? Do Deus terrível. Por quê? Acertar toda a lei, cumprir toda a lei, era humanamente impossível. Ninguém conseguiria cumprir todas aquelas regras, né? E por isso Deus mandou Jesus para poder cumprir todas as regras de uma vez. Foi o que ele fez, nos justificou diante do Senhor e nos reconectou com ele. Jesus não veio, né, abolir a lei, ele veio cumprir toda a lei, né, nele, está lá em Mateus 5,17. E aí, a questão da função dos profetas do Antigo Testamento. Como havia esse rigor, né, para a ação e reação, né, a punição por causa do pecado, os profetas do Antigo Testamento eles vinham trazer esse apontamento, né, de que você está errado, precisa ajuizar. Os profetas do Antigo Testamento vinham para ajuizar o povo, para que eles, né, se consertassem para retornar em direção a Deus, né, se encaixar naquilo que Deus estava estabelecendo. Essa era a função do profeta do Antigo Testamento, trazer o juízo de Deus, né, lembrar o povo que estava fazendo coisa errada para se voltarem para Deus. E com a vinda de Jesus, né, com a reconexão do homem com Deus, com a graça, né, estou dando spoiler da pregação de mais tarde, liberada sobre nós através desse sacrifício, né, nós podemos ter reconexão direta com o Senhor, não tem mais um mediador humano, né, entre nós e Deus. E aí a gente consegue ter esse acesso. O que Jesus fez? Ele trouxe a vontade de Deus, os princípios do Senhor que precisam ser cumpridos para dentro do nosso coração. Então, passou da questão assim de regras e leis a serem cumpridas para algo que é imprimido dentro do nosso coração. Né? Então, eu passo a ter vontade de cumprir aquilo que o Senhor está estabelecendo, porque eu quero me relacionar com esse Deus. Né? Antigamente, era só uma questão assim, mais empresarial, né? Fez, recebe bônus, não fez, recebe castigo. E depois que Jesus veio, ele trouxe essa condição para nós, de nos relacionarmos com Deus e termos desejo de estar com Ele, termos entendimento do que precisamos fazer para estar com Ele. Né? Romanos 12 diz, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, antes, o culto era um sacrifício de animal para aplacar o meu pecado. Aí Paulo fala que o culto racional é o culto onde eu me ofereço como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Quando a minha vida passa a ser um sacrifício ao Senhor, quando eu renuncio ao meu pecado, renuncio às más práticas para estar com o Senhor. Né? Deixa eu ver mais o que eu ia falar aqui. Abre em 1 Coríntios 14, versículo 3.
Sim, sim. Ai, meu Deus, me capacita. Tudo bem. Uma pergunta. Os profetas do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo derramado, nananã, mas eles tinham acesso ao Espírito Santo para profetizar. E aquelas outras pessoas que profetizavam, que Deus fala lá na Bíblia, que, tipo, sei lá, o Balaão lá, que não era profeta de Deus, sei lá. Ou ele, da onde que veio? Porque hoje em dia a gente pensa assim, pelo menos eu fui ensinada, tá? Não sei se é verdade. Que as pessoas que são cartomantes, que são não sei o que lá, elas têm o dom de revelação, têm um não sei o que, mas se é o Espírito Santo que dá, então o Espírito Santo dá, mesmo se você não acredita em Deus, mesmo se você não é de Jesus, ou você tem que se converter para o Espírito Santo te dar esse dom. Aquelas pessoas, elas profetizavam baseado no quê? Entendeu? É uma coisa que eu não sei. Porque às vezes era verdade o que elas profetizavam, né? Assim, como ele falou, do falso e verdadeiro. Mas era pelo Espírito Santo ou tinha influência de outros espíritos? Como era isso? Então, sobre Balaão, eu vou falar na minha parte. E ele profetizava porque Deus falava diretamente com ele. Eu vi que Deus... Sim. Ele era profeta de Deus. Ele só era um falso profeta de Deus. É estranho, mas eu vou falar entendi. sobre falsos profetas e a gente vai entender como é que isso tá. funcionava. Ok, obrigada. E, em modo geral, basicamente, todos os profetas dos outros deuses profetizavam pelo poder da alma. Tá. Entendi. E a outra pergunta. Por exemplo... Só um minuto. Deixa eu incluir uma coisa. O poder da alma e eles... Você tem que saber que os espíritos que estão contra Deus, eles também têm informação, eles também conhecem a Bíblia, eles sabem das coisas. Sim. Então, eles preparam, eles fazem as coisas e eles contam para os servos deles. Sim, então, não tem a ver com o Espírito Santo não tem a ver dando com o Espírito aleatoriamente Santo. pro povo. Mas todos os anjos conhecem a Bíblia. Então, os anjos que se corromperam, eles têm como falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Eles sabem coisas que você não sabe. Tá, beleza. Entendeu? Sim, entendi. Isso também pode ser incluído. Outra dúvida o que eu vejo muito acontecendo também, mas eu acho que é a falta de conhecimento mesmo do povo, né, em forma geral da igreja, é que algumas profecias, né, que são faladas no Antigo Testamento, destinadas a alguma coisa específica, que as pessoas pegam aquilo para si como se fosse para a vida dela, né? Eu acho que tem essa distinção de promessas, de revelações, de profecias, e todo mundo engloba aquilo tudo como se fosse para mim, né? Não, essa palavra que Deus falou que era eu, Jeff, não necessariamente é você, era o outro povo, né? Tem essa separação aí. Sim, Exatamente. Eu acho que isso cabe agora falar, depois o Wander vai desenvolver mais a diferença de promessa, profecia, revelação, etc. Mas dentro do que a Jennifer falou, é fundamental que a gente entenda que Isaías não escreveu para você, ele não sabia quem você era, ele não sabia que mais de 3.000 anos depois da morte dele, o mundo ainda existiria. Então, Isaías estava profetizando para o povo de Israel de 3.000 anos atrás. Os princípios da profecia de Isaías que se aplicam a nós, eles precisam ser compreendidos a partir de uma leitura que vai primeiro entender o que isso significou para o povo de Israel 3.000 anos atrás e como isso se aplica à minha vida. Eu não posso achar que porque, sei lá, ele falou que a Síria seria destruída, se acontece alguma coisa na Síria hoje em dia, a profecia de Isaías se cumpriu. Não, aquela profecia de Isaías já se cumpriu. O que eu preciso entender é o que de princípio, o que de fundamento há aqui. Por exemplo, quando ele fala que voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, ele estava falando do retorno do povo da Babilônia, do exílio. Só que, obviamente, a gente sabe que isso se cumpriu novamente em João Batista. E a gente sabe que isso vai se cumprir novamente no fim dos tempos, antes do retorno do Messias, como o Wagner falou, ou o Wander, algum dos dois, o Wagner falou, profecias que se repetem e se cumprem várias vezes. Mas Isaías não estava falando de nós, nem do próprio João Batista, ele estava falando do povo voltando do exílio da Babilônia, que para ele já era futuro, porque Isaías viveu 100 anos antes do povo ir para a Babilônia. Mas ele não estava pensando em algo tão à frente. Então, eu não posso pegar uma profecia do Antigo Testamento e nem do Novo, dependendo de qual seja, e aplicar de forma arbitrária, aleatória, a minha vida, como se aquele texto tivesse sido escrito diretamente para mim. Não foi. Esse é o problema de algumas versões pós-moderna da Bíblia, que está tentando adaptar a realidade bíblica para nosso contexto, fundamentado na palavra que não foi escrito para nós. E eu tenho visto já algumas edições da Bíblia que estão nessa vibe, que eles estão mudando exatamente a forma de escrita, não para facilitar o seu entendimento, mas sim para mudar a forma que você está lendo ela. Para você se encaixar na palavra.
Escrevi aqui, ó. A antiga aliança nos preparou para a nova aliança. Como uma aliança só termina com a morte, assim como a gente vê no casamento, né, até que a morte nos separe. Então, a ruptura de uma aliança é feita através da morte, né, um princípio de Deus. E aí Jesus veio para morrer e romper a antiga aliança e iniciar a nova aliança conosco, onde o relacionamento com Deus não estava baseado no esforço falível do ser humano. Porque o que acontece? A escolha do povo de Israel, lá, de não subir para se relacionar diretamente com Deus, assim como Moisés fazia, disse para Deus assim: eu prefiro continuar me esforçando, né, fazendo a força do meu braço para poder me relacionar contigo. Né? E a morte de Jesus também veio quebrar isso, o nosso esforço como homens para nos conectar com Deus. A lei funcionava, né, você não pode entrar no reino porque não cumpriu todas as regras, é assim que funcionava, né, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na verdade, relatada no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, Deus levanta os profetas para desenterrar os tesouros escondidos na vida das pessoas e fazê-las viverem em plenitude o que Deus planejou a seu respeito. Revelam os corações dos incrédulos, o que gera arrependimento e mudança de direção para se aproximarem de Deus. 1 Coríntios 14, 3... Ah, tá sem... Peraí, então vamos botar aqui. Tá sem o negócio. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. No caso, a função, né, o que baseia a função profética hoje. Né? A gente tem medo, às vezes, de profeta, porque a gente se compara, né, tem a base do Antigo Testamento, onde o profeta vinha realmente trazer um juízo, né, de Deus, mesmo com todo amor, com todo choro, como Jeremias chorava, né, pela situação caótica do povo de Israel, né, do povo de Judá especificamente. Mesmo assim, sofrendo dentro dele com a mudança do mundo, ele vinha trazer uma palavra que era para ajuizar aquele povo, para trazer o povo de volta para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. No Novo Testamento, o profeta, ele vai usar as ferramentas proféticas dos dons que o Espírito Santo dá para trazer essa reconexão. Nós somos chamados do ministério da reconciliação. Então, o ministério profético hoje, ele não está destinado a só apontar o erro e trazer um juízo sobre a pessoa. O ministério profético hoje traz a reconciliação de Deus com o homem, mostrando revelando o coração do Pai às pessoas. E aí, para os incrédulos, trazendo constrangimento, né, revelando o seu coração, para que eles se arrependam e se rendam ao amor desse Deus, né, que é maravilhoso. Deixa eu ver aqui um outro texto. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, Joyce. Sim. Que vai mudar, vai quebrar um pouco da visão que muitas pessoas têm de profeta. O versículo fala que a palavra de profecia ela vem para exortar, edificar e consolar. E quando a gente usa a palavra exortar hoje em dia, a gente normalmente pensa nela como repreender. Então, o profeta ele vem para repreender, edificar e consolar. Só que a palavra exortação não significa repreensão. A palavra exortação significa encorajamento. Aconselhar, então, trazer para perto. O profeta ele é alguém que encoraja, edifica e consola. Para você entender o que significa exortação, já viram provavelmente aqueles filmes de guerra, tipo Coração Valente, O Senhor dos Anéis, onde antes da grande batalha o comandante ele vai lá e faz aquele discurso motivacional para encorajar o exército para aquela grande batalha. Aquilo ali é exortação. Tanto é que a palavra exortação é a mesma palavra que é usada, o famoso paracleto do Espírito Santo, que é o consolador, o encorajador. Então, o profeta faz isso. O profeta é aquela pessoa que pega, e isso muitas vezes pode vir por meio de uma repreensão, dizendo: olha, meu irmão, você não está no caminho correto. Eu sei que você consegue ser melhor do que isso. É como Jesus faz com as igrejas no Apocalipse, as 7 igrejas lá da Ásia. Olha, eu vejo as suas obras, eu sei que você está fazendo isso. Eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, que você... Mas isso é sempre no sentido de encorajar, não de repreender, no sentido de desanimar alguém. Então, a função profética, que ela está muito atrelada àquilo que normalmente a gente acha que só o pastor tem que fazer, que é encorajar a pessoa, que é animar a pessoa. O profeta ele também é alguém que encoraja, e até no Antigo Testamento a gente vê isso, no livro de Esdras, quando a gente vê o povo desanimado, porque estão ameaçando eles na reconstrução, e surgem Zacarias e Ageu, e encorajam o povo a continuar a reconstrução de Jerusalém e do templo e tudo mais. E sobre essa questão, né, de
encorajar o povo, a questão do profeta, né, como o Wander aqui estava soprando para mim, né, o profeta do Antigo Testamento ele ajuizava, o profeta do Novo Testamento ele traz alinhamento, né, reata a aliança direta com Deus. E a questão de você encorajar é justamente a caça ao tesouro, como eu coloquei aqui. O profeta hoje, ele, né, com as ferramentas proféticas que recebe do Senhor, ele vai trazer a identidade real da pessoa, né? Então, a pessoa pode estar assim, no lamaçal do pecado, o profeta tem essa condição, né, por acessar, né, revelações que o Senhor vai trazer, aquele que profetiza nesse tempo, na função profética hoje, de trazer entendimento da pessoa de quem ela é na perspectiva de Deus. Então, isso encoraja a pessoa a sair dessa condição de pecado e realmente se encaixar naquilo que o Senhor está dizendo dela. Então, revela a identidade real da pessoa na perspectiva do Senhor. Então, o profeta hoje ele não vai apontar o erro, né? O capítulo 1 Coríntios 14, versículos 24 e 25, diz assim: mas, se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O indouto é aquele incrédulo. Então, a função profética de apontar e revelar o coração das coisas erradas está para aquele que não crê no Senhor, né? A função profética de apontar a má conduta é para quem não crê no Senhor. Olha, o seu coração tem isso e isso não está condizendo com o que o Senhor propôs para você. E aí a pessoa fica assim, caramba, como é que ele sabe que está isso no meu coração? Está lendo minha mente? Não, realmente é Deus que está falando isso. Então, ele se arrepende daquele erro e se rende ao Senhor. Para os irmãos na fé, a gente vai trazer a revelação de quem eles são em Deus. Então, a pessoa mente, fala assim, olha, o Senhor me diz, o Senhor me mostra que você é uma pessoa justa, que Ele te fez com justiça, que Ele te fez de maneira reta, bondosa, para falar a verdade, você é baseado em verdade. Então, isso vai confrontar a ação dela e ela vai se encorajar a caminhar naquilo que Deus disse a seu respeito, né? Então, traz essa mudança de estado sem apontar e sem condenar, né? E hoje a gente vê muitos, né, que se dizem profetas funcionando na base da antiga aliança, que era de apontar e condenar. E isso não atrai pessoas para Deus. Isso repele as pessoas de um Deus que é vingativo e que é muito rigoroso e não quero me relacionar com Ele porque Ele vai me castigar. Não. Vamos, que a pessoa está com o falômetro aberto. Pois é. Um mocotó maravilhoso. Mas espera que eu estou terminando já. Rapidinho. Deixa eu só conferir aqui o outro texto para poder concluir a minha fala. Mas está programado para ir até 10h30, tá? Tenham paz. Não pode, tem que ensaiar o povo. 2 Coríntios 5, de 17 a 19. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Teve um episódio que eu vivenciei com a minha irmã e mais uma irmã que a gente trabalha juntos aí num movimento, né, de Mulheres sobre a Terra, de realinhamento. E uma irmã nos procurou para poder confessar algumas coisas que ela estava fazendo, que ela estava se sentindo, né, compungida pelo Espírito, né, convencida pelo Espírito que ela precisava confessar aquelas falhas. E ela nos procurou, né, como parte coordenadora do projeto para poder se realinhar com o Senhor. E a nossa condução, ela reconheceu os erros, aquela coisa toda. A nossa condução não foi de você estar errado, você precisa se arrepender e você precisa lá. A gente demonstrou para ela realmente o amor do Pai disponível, né? E aquilo constrangeu tanto aquela mulher, tanto. Ela falou assim: eu sei que eu preciso restituir, que eu preciso, né, desfazer aquilo que eu fiz, o mal, eu preciso, né,
realmente restituir o mal que eu causei às pessoas com quem eu prejudiquei, né? E foi assim, com um amor assim palpável, tangível, tão grande, uma mudança assim, realmente um câmbio de realidade que muito melhor do que você dizer assim, tá errado, vai para o inferno e não sei o quê. A função profética hoje não é essa, não é condenar as pessoas ao inferno, é reconectar as pessoas ao Senhor. Então, saia da base do Antigo Testamento, né, de ajuizar e viva realmente a base do Novo Testamento, né, na Nova Aliança, né, que é retratada no Novo Testamento, que é de reconciliação. Então, você vai usar a ferramenta profética para trazer a pessoa para Deus e não para afastar ela dele. Só um parênteses aqui rápido. A Joyce, ela trouxe o relacionamento do profeta com a pessoa, tá? Mas a função principal dentro do reino do profeta ainda é apontar a direção de para onde a igreja tem que ir. Só para englobar. Porque sim, essa relação de entendimento do pessoal com o profeta ela é extremamente importante, até mesmo para desmistificar muita coisa que a gente ouve por aí. Mas, se você for pegar a função profética dentro do reino, ela continua sendo, olha, igreja, para cá. Aí quando a igreja começa a dar aquela barriguinha de 1 centímetro que no final tu parou lá no... Volta. Essa é a função básica do profeta dentro do reino. Tá, a minha parte agora. Então, vamos falar um pouco sobre falsos profetas, que já foi tocado alguma coisa pelo Wagner, e vamos desenvolver um pouquinho melhor, e vamos entender por que Balaão era um falso profeta de Deus. Como é que isso é possível? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é um falso profeta. E foi bom a Joyce ter falado sobre a diferença entre profetas no Antigo e no Novo Testamento, porque a gente vê esse termo, essa expressão, essa questão de ser um profeta verdadeiro ou um profeta falso, sendo abordado de formas um pouco diferentes em ambos os blocos, né? Tanto no Antigo quanto no Novo. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê muito isso atrelado à questão de se o profeta falou a coisa certa ou não. Moisés ele é bem incisivo, lá em Deuteronômio 18, ele fala o seguinte: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então ele fala, inclusive, que a pessoa que profetiza em nome do Senhor e, na verdade, não estava falando em nome do Senhor, tinha que ser morta. A gente vai ver muito esse combate nos livros dos profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel, que foi um tempo, os dois foram contemporâneos, e no tempo deles tinha uma quantidade absurda de gente falando em nome do Senhor e dizendo paz, paz, quando não havia paz. Deus estava falando por meio dos verdadeiros profetas que haveria juízo, que eles seriam enviados para a Babilônia. Os profetas falsos estavam dizendo que não, que isso daí é bobeira, e vai ter paz, e vamos ter prosperidade. E quando Ezequiel começa a profetizar, uma parte do povo já tinha sido mandada para o exílio, e eles continuavam dizendo que não, que isso daí vai acabar rapidinho, e Jeremias dizendo que ia durar 70 anos, e todos eles metendo um assim diz o Senhor na frente das palavras deles. E em Ezequiel capítulo 13 ele fala: assim diz o soberano, o Senhor, ai dos profetas tolos, que também pode ser traduzido como profetas ímpios, que seguem o próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, palavra do Senhor, quando eu não falei? Então, eram pessoas que, ou por má fé, ou por ingenuidade,
achavam que o Senhor estava falando por meio delas e anunciavam isso para o povo, e o povo, pelas palavras serem convenientes, aceitavam de boa. Tipo, eu não vou acreditar no Jeremias que está dizendo que a gente vai passar 70 anos no exílio. Eu vou acreditar no Joaquim aqui que está dizendo que nós vamos prosperar e vamos derrubar a Babilônia. Era muito mais tranquilo para eles acreditarem nos profetas falsos do que nos verdadeiros. E em Jeremias 29, não vou abrir aqui, mas o famoso texto que diz: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho acerca de vós, que são pensamentos de... Jeremias estava falando aquilo ali no contexto que ele justamente reforçando que o exílio ia durar 70 anos. Então ele diz: não acreditem nos profetas de vocês que são induzidos pela expectativa de vocês a terem sonhos. Então, muitas vezes, o que levava os profetas a profetizarem prosperidade é que o povo estava com uma expectativa tão grande de que aquele exílio não ia durar, que eles acabavam sendo influenciados a sonhar e contavam aquele sonho como se fosse uma palavra do Senhor. Então, o conceito de um falso profeta no Antigo Testamento ele estava muito associado a essa questão de simplesmente alguém que, por má fé ou por ingenuidade, falava em nome do Senhor quando o Senhor não tinha falado nada. Só que quando a gente pula para o Novo Testamento, onde a gente tem esse derramar do Espírito, Jesus ele fala de forma um pouco mais pesada sobre falsos profetas. Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, o próprio Senhor fala: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então Jesus ele nos traz aqui algumas chaves e algumas bases do que é um falso profeta nos dias de hoje, que são talvez até mais pesadas do que o que era no Antigo Testamento. Primeiro, ele está dizendo: os falsos profetas são pessoas que estão no meio da igreja. Ele diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos com pele de ovelhas, ou seja, eles estão misturados no meio de vocês, mas na verdade eles são lobos devoradores. São pessoas que estão no meio da igreja, vestidos de membro da igreja, e que na verdade só querem se aproveitar dos irmãos, só querem se alimentar das ovelhas. Isso em vários aspectos. Pode ser financeiramente, o cara que está ali falando um monte de coisa, metendo um monte de assim diz o Senhor, para na verdade arrebanhar uma multidão que vai dar dinheiro para ele, ou por importância, poder, status. O fato é, o falso profeta ele está no meio da igreja. Lá em 1 João, capítulo 2 ou 3, ele vai falar que os anticristos, eles saem do meio da igreja. Ele falou: eles estavam no meio de nós, mas saíram de nós porque nunca foram dos nossos. Mas eles começam dentro daqui. E Jesus diz: tomem cuidado, porque o falso profeta ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. E ele está interessado somente em se beneficiar. E aí eu já vou abrir um parêntese para falar de Balaão, porque Balaão ele era alguém que via o Senhor face a face. Quando Moisés registra a história de Balaão lá em Números, ele vai dizer que o Senhor falou diretamente com Balaão. Não foi um demônio, não foi um espírito, não foi Baal, não foi Astarote, foi o próprio Deus que falava. E Balaão ele diz que ele via o Senhor e que ele ouvia o Senhor e que ele estava na presença dele, ou seja, era uma experiência muito completa, sensorial. E era Deus falando com ele. Moisés não dá nenhuma margem para acreditarmos que era outro espírito falando. Só que Balaão, e se você olhar, e aí entra uma questão, a gente associa o falso profeta ao cara que fala coisas erradas. E o Wagner falou, não necessariamente o fato de alguém profetizar algo errado significa que ele é um falso profeta, porque se você for olhar para as profecias de Balaão, ele não errou uma. Todas as coisas que Balaão fala ali na profecia dele se cumpriram, inclusive ele fala sobre o Messias. Ele fala sobre a estrela de Jacó vindo e destruindo todos os inimigos de Deus. Ele fala sobre o Messias, ou seja, Balaão não errou nenhuma profecia. Então por que Balaão era um falso profeta?
O problema não estava na palavra, o problema estava no coração dele. Ele era alguém que vendia o serviço profético dele. Ele era uma ovelha, um lobo vestido de ovelha. Ele era alguém que só estava ali para devorar as ovelhas, ele só estava buscando benefício próprio, lucro. No caso dele era dinheiro, no caso de outros pode ser poder, no caso de outros pode ser influência. O cara que é um falso profeta está no meio da igreja e, na verdade, só o que ele quer é ter pessoas que são dependentes dele, emocionalmente, espiritualmente, em vários aspectos. E Jesus falou, tomem cuidado com esses. E ele fala como reconhecer um falso profeta. Não olhe somente para o que ele está profetizando, olhe para a vida dele. Porque se ele for uma árvore boa, ele vai produzir bons frutos. Se ele for uma árvore ruim, ele vai produzir maus frutos. Uma árvore boa não consegue produzir frutos ruins. Uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Aí você vai dizer, ué, mas e se a bananeira, que é uma árvore boa, produzir uma fruta estragada? Não está dizendo da qualidade do fruto, está dizendo do fruto que ele produz. Ele fala de figos saindo de ervas daninhas. Não tem como, um fruto bom não pode sair de uma árvore ruim. Então, se o cara está acertando tudo, ele está falando um monte de coisa, mas você olha para a vida dele e diz, pô, mas o cara é adúltero, o cara bate na mulher, o cara é corrupto. Então, amigo, aquilo ali pode estar falando tudo certo, mas ele é um falso profeta. Bem como ele pode estar errando de vez em quando, mas você olha e você vê sinceridade, você vê comunhão com o Espírito, você vê que aquele cara ele pode até ter errado numa profecia que ele fez contigo, porque ele achou que estava falando a coisa certa, mas você olha, pô, esse cara é uma árvore boa. Então eu não posso chamá-lo de falso profeta. Ele foi um profeta verdadeiro que errou. Acontece. E é por isso que, diferente do que acontecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 14, a gente tem a orientação de julgar a profecia. Você não julga a profecia de Isaías. Você não julga a profecia de Jeremias. Você tem que julgar a profecia do Erasmo, do Vander, minha, do Natan, de qualquer um. Por quê? Porque nós somos passíveis de erro. Naquele tempo não havia muitas vozes de Deus falando. Então, a palavra dele tinha que ser infalível. Jeremias não podia errar, Isaías não podia errar, porque ele era o porta-voz de Deus no meio do povo. Hoje, o Espírito está derramado sobre todos nós, só que nós somos humanos, nós somos falíveis. Então, eu posso falar algo achando que estou falando da parte de Deus sem ser. Isso não me torna um falso profeta, não que eu tenha o ministério profético, mas no aspecto que estamos falando aqui. Então você tem que avaliar, cara, esse cara está buscando benefício próprio, ele está tentando lucrar em cima das ovelhas, seja financeiramente ou qualquer outro aspecto, ele é um lobo vestido de ovelha? Não, então eu não vou caracterizá-lo como um falso profeta. E Jesus ele termina falando sobre a questão do acertar ou errar. Ele falou, cara, naquele dia, no dia do juízo, vai chegar um monte de gente falando de tudo que fez de certo. E eu vou dizer, eu não sei quem você é, querido, eu nunca tive comunhão contigo. Sai daqui. E o cara vai chegar cheio de boa intenção, achando que realmente ele fez toda uma obra para o Senhor, porque ele profetizou as coisas certas. Ele falou que ia acontecer e aconteceu. Ele curou, ele fez um monte de coisa e não está atrelado ao resultado. O que caracteriza um falso profeta de um profeta verdadeiro não é o que ele fala, é o coração dele. É a árvore que ele é. A árvore boa pode até produzir um fruto estragado, mas vai ser um fruto bom, que está estragado. A árvore ruim, ela pode produzir um fruto muito gostoso, venenoso, que vai te matar. É um fruto coerente com o tipo de árvore que ele é. Então, para a gente identificar falsos profetas de profetas verdadeiros, a gente primeiro precisa ter alguns filtros. Primeiro de tudo, o Espírito Santo é a base para tudo. O Espírito, ele nos ajuda a discernir o Espírito. Então, eu posso ver que o Vander está falando, e realmente quem está revelando aquilo da minha vida para ele é o Espírito Santo, mas eu consigo discernir pelo Espírito qual é o Espírito que influencia o Vander naturalmente. E aí eu posso até aceitar aquela palavra dele sem necessariamente aceitar o Vander como uma pessoa, uma figura de influência sobre a minha vida. Então, é questão da gente saber discernir. E, acima de tudo, a gente tem que ter embasamento na palavra. Porque a palavra ela vai nos dizer toda a vontade de Deus e tudo aquilo que ele nos revelou acerca dele. Então, por exemplo, se... Pegar o Vander de novo, não. Pegar a Jéssica que está aqui na reta. Se ela chega para mim e diz, olha, o Senhor está me dizendo que você, a partir do dia de hoje, você vai ter uma vida de vitórias todos os dias, você nunca mais vai passar por um dia difícil, nenhuma dificuldade, nenhum problema, a partir de hoje é só bênção, só vitória. Eu vou ter aquilo como uma palavra que vai
aquecer o meu coração e eu vou ter uma tendência natural humana a querer aceitar aquilo. Mas se eu conheço a palavra, eu sei que Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. E eu vou saber que Jesus disse que nos últimos dias seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, especialmente para os escolhidos. Então eu vou olhar para aquela palavra da Jéssica e vou dizer, caramba, é muito legal, mas a Bíblia não sustenta o que ela está me dizendo, então eu não tenho como aceitar isso como uma profecia real. Mas é isso, basicamente a gente tem que entender como é que eu vou saber discernir um falso profeta de um verdadeiro. Primeiro, o coração dele. E como é que eu vou saber se um falso profeta está falando uma coisa boa ou um profeta verdadeiro está falando uma coisa ruim? Baseado no conhecimento que eu tenho da palavra e no Espírito Santo que vai testificar ou não aquilo dentro de mim. Beleza? Eu vou só juntar e resumir basicamente tudo que foi dito para ficar bem fixado, porque o julgar... Oi? Sim. O julgar a profecia faz parte de tudo isso aqui que foi dito. Se você não consegue entender qual é a função de um profeta, como distinguir um falso profeta, como você pode profetizar, você não consegue entender como julgar uma profecia. E a parte que eu tenho a colaborar com isso é fazer a fórmula reversa da vitamina profética que nós temos hoje em dia. Por quê? Hoje se jogou um monte de coisa no liquidificador, bateu e falou, isso aqui é profecia. Não é. E basicamente existem três pontos distintos que hoje em dia é entendido como profecia, que é a profecia em si, revelação e promessa. Se você não sabe o que é profecia, revelação e promessa de formas distintas, você vai achar que tudo é profecia e você vai se frustrar, porque coisas não vão acontecer. Por quê? Porque não eram profecias. Já foi bem estabelecido aqui por todos eles que profecia tem que se cumprir. Promessas, talvez. Por quê? Geralmente as promessas elas são atreladas a uma condição do que você tem que fazer. Se você vê praticamente, sempre no Antigo Testamento, sempre que assumia um rei, você via um profeta lá falar, olha só, segue nesse caminho que vai acontecer isso. Isso é uma promessa. Não é porque saiu da boca de um profeta que é uma profecia. Era uma promessa que segue esse caminho, dentro desse caminho, o resultado final vai ser esse. Por quê? Porque a profecia era o resultado final? Não, ele deu todo um passo a passo que deveria ser feito para se chegar naquele objetivo, naquele lugar, que era o objetivo da profecia. Perdão, o objetivo da promessa, que era como o reino do atual rei deveria se desenvolver. Então, a profecia, a pergunta da Ellen, me foi profetizado para alguém o militarismo. Não, isso não é uma profecia. Porque se fosse uma profecia, você poderia simplesmente sentar, colocar os pés para o alto e vai acontecer. Por exemplo, a volta de Jesus é uma profecia. Vai acontecer você querendo ou não. A volta de Cristo é uma profecia. Vai acontecer, você querendo ou não. Existe o que você pode fazer para agilizar o tempo da profecia? Sim. Existe o que você pode fazer para atrasar o tempo da profecia? Sim. Mas ela vai acontecer. Exemplo, Nínive. Nínive estava em pecado, Jonas falou, olha só, Deus estabeleceu que se isso aqui continuar, vocês vão ser destruídos. O que eles fizeram? Se arrependeram. Deus fez o quê? Não destruiu. 70 anos depois eles voltaram para a mesma prática e foram destruídos. Por quê? A profecia já tinha sido estabelecida. Então agora, qual é o tempo da profecia? Aí é diferente da promessa. A promessa você precisa desenvolver coisas para chegar no resultado. E a revelação muitas vezes você vê revelação na Bíblia como testificação de uma profecia. Por exemplo, desde o Éden, qual era a profecia? Vai vir o Messias. Até a hora que Maria engravidou, virgem, e o José precisa sair disso, porque, por amor a Maria, porque eu não vou entrar nessa explicação porque ela é longa, e a gente já gastou muito tempo, mas basicamente, ela não poderia estar grávida porque seria uma desonra a ela, então, ele saindo daquilo, ele seria o culpado dela estar grávida e fugiu, basicamente isso. E o anjo apareceu para ele, não, fica porque é isso mesmo que tem que acontecer. Então, algo foi revelado para que ele conseguisse entender que era o tempo de uma profecia se cumprir. E isso é uma revelação. A revelação é algo que
Deus te mostra que você nem precisava saber, mas para que seja testificado a profecia, ele vai te dar um sinal, uma amostra de algo. O grande problema de você juntar tudo isso hoje, basicamente, se você for estudar os profetas de outros deuses, como Wagner citou, você viu que tinha um profeta que era o cara que era o profeta financeiro, era o profeta da colheita, era o profeta de não sei o quê. Tinha um profeta para tudo. Então, o cara, trazendo para hoje em dia, eu não compro uma bala sem ligar para o Erasmo. O Erasmo é profeta, eu quero saber se eu posso comprar uma bala. Erasmo, posso comprar uma bala? Aí veio o outro, eu quero vender a casa. Erasmo, eu posso vender? Amigo, faz a tua, é teu, faz o que tu quiser. Entende? Por quê? Porque o que você precisa saber foge dos princípios. E quem dá o princípio? É o profeta? Não, é a palavra. Então, hoje em dia, nós tendemos, pela nossa cultura, ter o profeta como um tipo de guru. Na verdade, especialista em todos os assuntos. Porque tudo que eu quero saber, eu preciso de um profeta para consultar. Aí acaba se gerando coisas com algumas consequências mais sérias. Por exemplo, existe hoje em dia os profetas profissionais, que é o profeta que é pago para ficar com um cara, tipo assim, para o cara fazer investimentos, etc. E tal. E aí, o que eu faço, meu profeta? Nós temos os balões modernos. E nós temos igrejas que é basicamente fundamentadas em revelação. Que as pessoas vão só para quê? Para saber se fizeram macumba, sei lá, qual o número da Mega Sena, da virada, sei lá o que o cara quer saber. Mas sempre procurando ver a revelação como testificação de tipo, não, esse cara é profeta porque ele sabe o número do meu CPF. O governador também sabe, ele é um profeta, entende? Então, essa peculiaridade da profecia e pela a profecia carregar algo que para a gente, na nossa cultura, é místico, é um problema sério. Não, teve que parar, né, gente? Não tem como continuar. Voltando. Então, pela nossa cultura, onde a revelação é algo que, abre aspas, gera poder, fecha aspas, a profecia para a gente é uma coisa que tem que se tomar cuidado, porque muitas vezes a gente espera que o profeta seja um guru, ou o profeta seja o cara dos búzios, ou o cara das cartas, que vai, mas não tem carta, mas tem o cara que é as mesmas respostas, entende? Do qual é o meu futuro, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer, e o que você tem que fazer ou não tem que ser baseado na palavra profética, sim nos princípios estabelecidos pela palavra, entende? Com esse entendimento, a gente precisa, de uma vez por todas, irmãos, entender que a gente precisa julgar a profecia. Ninguém é vítima de profecia. Entendam isso, vocês não são vítimas de profecia. Então, falou qualquer coisa a seu respeito, em nome do Senhor, segue o filtro que o mestre Vitor falou, vai para as escrituras, está condizendo? Ok, primeiro filtro. Vê a vida da pessoa, está ok? Tá, ok, é um profeta de Deus, então pode ser que se cumpra realmente. E espera o cumprimento dessa palavra. Não fica refém dessa palavra. Você não precisa ser refém de profecia. Você precisa estar debaixo da direção do Senhor, e não daquilo que alguém disse em nome do Senhor. Então, por favor, em nome de Jesus, não se coloquem nessa posição de refém de profecia. Vocês podem julgar a profecia e escolherem seguir ou não aquilo que a profecia está dizendo a seu respeito. É uma escolha sua, né? Cumprir ou não com aqueles requisitos para poder que aquilo acontecer. E entra na questão da promessa e da profecia. Uma outra coisa, como o Espírito hoje é derramado sobre toda a carne, como a Mai falou, todos podem profetizar, né? E isso às vezes é um perigo. Porque dependendo da base que você está, você profetiza realmente coisas que vão gerar vida ou coisas que vão gerar morte, né? Então, se você profetiza na tua perspectiva, da tua base, do que você entende, do que você vê e você, né, consegue visualizar, entender com o seu entendimento, você começa a produzir uma profecia de algo que você está vendo que é nítido. Se a pessoa está usando droga, logicamente ela vai morrer, porque o final dessa prática é isso, né? Adoecer e morrer. Então, assim, você precisa estar na base do Senhor. Como o Senhor vê aquela pessoa?
É diferente daquela circunstância que ela está. Então, sobre essa base que o Senhor está me mostrando, eu vou sim declarar o que Deus está dizendo. Profetizar, dizer o que Deus está dizendo. E não inventar uma coisa a respeito daquilo que eu estou vendo, que o irmão está fazendo, né? E a profecia tem um propósito. Você não vai profetizar, não vai trazer uma revelação aleatória, né? Irmão, minha irmã, eu sei que no seu passado você fumou, você bebeu e está revelando isso para quê? Trazendo esse conhecimento para quê? Qual é o propósito disso? De algo que já foi tratado, que já foi eliminado da minha vida. Então, existe um propósito. E às vezes a gente coloca na conta do Espírito Santo, né, revelações, conhecimentos de coisas que não vão fazer diferença nenhuma na vida da pessoa hoje. Né? Então, irmãos, sejamos relevantes. A nossa função é reconciliar as pessoas com Deus. Vamos usar a ferramenta profética? Qual é a base? Reconciliar a pessoa com Deus. Não é condenar, não é ajuizar, e não é... O Espírito Santo não é fofoqueiro, tá? Ele vai te mostrar algo sobre alguém com um propósito específico para que essa pessoa se reconecte com Deus e se alinhe a Ele. Exclusivamente para isso. Agora tem que ser para Deus, tem que revelar Jesus, tem que restaurar o amor, a conexão do homem com Deus. Pronto. Fez essas coisas? Segue. Não fez? Rejeita. Você pode rejeitar, irmão. Isso não testifica dentro de mim, não. Isso não está certo, não. Tá? E você tem que ser maduro para entender, ouvir e falar assim, não, realmente não está coerente, não se encaixa para mim, não. Ouça, né, a negativa do irmão e a gente tem que exercitar, um exercício a profecia. Então, uma hora eu vou acertar, uma hora eu vou errar. Não quer dizer que eu só faço profeta como o mestre Vitor falou, mas eu preciso caminhar da base do Senhor para exercer a profecia. Sim? Alguma pergunta antes que a Joyce taque o microfone em alguém? Deixa eu só acrescentar algo aqui enquanto as pessoas vão organizando as perguntas delas. O Wander falou sobre a questão de muitas vezes a gente procurar o profeta como um guru que vai definir todos os nossos passos, tudo que eu tenho que fazer. Só que aí, novamente, entra a questão da maturidade e do conhecimento da palavra. Se você quer saber o que você precisa fazer em qualquer coisa da sua vida, busca o princípio. O profeta ele não está aqui para guiar todos os seus passos. Talvez, diante de uma decisão que você precise tomar, olha, eu estou para definir qual caminho eu vou seguir aqui da minha vida. Você pode buscar um auxílio, um direcionamento, ele vai orar por você e, se o Senhor quiser, ele vai lhe revelar qual seria a melhor escolha. Mas o problema é eu querer alguém para guiar todos os meus passos. Na verdade, eu não estou transformando o profeta no meu guru, estou transformando o profeta no meu Deus. É a pessoa... E, na verdade, isso demonstra o quê? Imaturidade, porque eu não quero assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas, mesmo que o Senhor já tenha me dado todas as bases que eu preciso para fazer tais escolhas, então eu jogo na conta de alguém. E sobra para o profeta. E se o profeta não tiver maturidade, não tiver discernimento, se for um profeta vaidoso que gosta desse poder, ele vai se aproveitar disso e vai deitar em cima de você. E vai ser o cara que vai ser a sua base, o seu guru, o seu Deus. E, na verdade, a gente precisa ter maturidade, entender quais são os princípios e tomar as escolhas. Eu não preciso de um profeta para me dizer com quem eu tenho que me casar, qual a profissão que eu devo seguir, qual o investimento que eu devo fazer. A Bíblia tem o princípio, olha, o que Deus orienta para uma pessoa, para você se casar, é uma pessoa assim, assim, assim. Gostou da fulana? A fulana atende os pré-requisitos? Vai lá e faz, irmão. Ora, pede a Deus direcionamento, e se tiver errado, assume a consequência, escolhi mal. Qual profissão eu devo seguir? O profeta falou que eu devo ser militar, o profeta falou que eu devo ser tal coisa. Eu digo o profeta, mas na verdade pode ser o pastor, o apóstolo, o mestre, o irmão, o santo. O irmão falou que eu devo ser tal coisa. Tá, qual é a minha missão aqui na terra? Minha missão é glorificar a Cristo. Minha missão é servir ao reino. Dentro dessa profissão que me foi indicada, eu, sabendo das minhas capacidades, sabendo das minhas aptidões, eu tenho como ser relevante para o reino de Deus e glorificar a Cristo com essa função? Pô, cara, o cara está dizendo que eu devo ser atleta, eu nem sei jogar bola. Eu dou 3 passos correndo, tropeço e caio. Pô, amigo, eu acho que eu consigo ser relevante para Deus de outra forma. Ou então, se eu entender que é um caminho, aí eu vou ter que me esforçar. Mas eu não posso dizer que vai dar certo porque fulano disse. Porque a única coisa infalível é isso aqui. O resto todo é passível de interpretação. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Tem um microfone ali, vocês dois. Igual o Silvio Santos, faz fila aí, por favor. Não vai ter aviãozinho de dinheiro não, tá? Eu creio que também falta um pouco, das vezes, de entendimento mesmo de quem está transmitindo
a palavra, seja a revelação, a promessa ou a profecia, né, que vai ser dita, porque às vezes a pessoa fala, né, fala a promessa como se ela fosse uma profecia. Aí a pessoa que recebe acha que aquilo ali, entendeu? Ela tem que fazer desesperadamente. Tá, e qual é a pergunta? Então, a pergunta é o seguinte. Não, Eu calma. conheço a minha esposa, ela vai fazer isso por 20 minutos. Não, calma, até chegar na pergunta. Não, para explicar. A pergunta é, exemplo, a pessoa recebeu aquela palavra, achou que era aquilo, foi lá, fez, era uma promessa, era, sei lá, qualquer coisa, não era de Deus, era uma promessa que ela achou, ficou esperando, se frustrou, e etc e tal. Tipo, como que agora a gente como igreja, né, pode fazer para realmente restaurar essas pessoas? Porque eu vejo muitas pessoas destruídas e que não querem mais acreditar, né? Então, assim, o que vocês acham que a gente pode fazer para, tipo, pegar aquela pessoa que alguém falou que o marido dela ia melhorar e o cara morreu, entendeu? E aí você chegar para aquela pessoa e falar, não, irmã, então. Simples. Ensino certo. Antes de responder, a Jennifer estava respondendo a minha pergunta e vocês interromperam, eu ouvi diversas vezes que a gente, tanto como profeta como profético, carrega uma responsabilidade naquilo que a gente profetiza. E ia perguntar como se dá isso. A Jennifer começou a responder. Cara, é literalmente isso. A questão é, a gente falou do filtro de julgar a profecia, mas você precisa ter o seu filtro para profetizar. Tipo assim, eu estou profetizando por quê? Porque eu acho que aquilo tem que ser assim. A Joyce falou exatamente sobre isso. Tipo, eu estou olhando para o Cauã, eu conheço a história dele, então a minha profecia é fundamentada sobre aquilo que eu sei dele. De que isso veio do Espírito? De nada, veio de tudo puro e simples do que eu sei. E tipo, por ter um pouco mais de experiência que ele, eu sei que o que ele está fazendo vai dar certo ou vai dar errado, então eu vou lá. Cara, continua nesse caminho porque você tem chance de dar certo. Continua nesse caminho que vai dar errado. Isso não foi uma profecia. Foi eu vendo o caminho que ele está seguindo e falar, cara, isso vai dar merda no final, isso vai dar certo no final. Sobre o doente, o que foi lançado não foi uma profecia, foi uma promessa, né? Você está aí enfermo, eu vejo que o Senhor tem prometido ao seu respeito. E isso vai se cumprir ou não, dependendo às vezes ou não da posição do enfermo, né? Pode ser que a pessoa escolha, não, vou me entregar, não quero mais viver. Aí não vai se cumprir a promessa, né? Então o Senhor vai atender aquele pedido daquele coração e vai realmente, né, o recolher. Ou nem foi essa que eu tô falando, essa questão, gente. Não, estou falando como que a gente, o que vocês acham, né? Porque eu vejo isso, e desde que eu vim de criança, gente, pessoas que saem da igreja porque alguém falou X coisa e aquilo não aconteceu, e a pessoa fica descrente. Tipo, eu fico agoniada, porque eu quero que a pessoa volte para Jesus. E eu não tenho um jeito de trazer aquele ser humano de volta, porque ele não acredita mais. Faz exatamente o que a gente está fazendo aqui. Explica para ele qual é a verdade. Fala para ele, cara, você aprendeu que isso era uma profecia, mas não era. Não veio da parte de Deus. Ou era uma parte... Sim, só que aí é uma coisa pessoal que você vai ter que ver cada contexto. Mas dentro do centro da pergunta que é, o que eu faço com essa pessoa que está desacreditada? Ensina para ela a verdade. Olhando para a perspectiva de pessoas que já viveram isso, que é o caso que a Jennifer está dizendo, o caminho é esse, é você ensinar o certo, é você ensinar o correto e, principalmente, você apontar a pessoa para Cristo. Porque muitas vezes essa pessoa está saindo da igreja por causa do que o fulano falou, porque, na verdade, a base, o Deus daquela pessoa era o fulano. Ou o Deus daquela pessoa era a promessa. Poxa, eu estou aqui porque eu creio que o meu marido vai se converter, porque eu creio que o meu filho vai largar as drogas. Então, isso é o meu Deus. Quando aquilo não se cumpre, eu não tenho mais no que crer. Então, a gente precisa apontar essa pessoa de volta para Cristo e dizer que Cristo é suficiente, independente de se as coisas vão acontecer da maneira como eu quero ou não. Agora, de uma maneira mais preventiva, como é que nós podemos evitar que esse tipo de coisa aconteça no nosso meio? Uma coisa simples. Cuidado com a maneira como você vai falar. Tira o assim diz o Senhor da sua boca, porque isso é muito sério.
Se você for ler o capítulo 23 de Jeremias, você vai ver Deus dizendo que os profetas de Israel, de Jerusalém, estavam roubando as palavras dele uns para os outros, dizendo: assim diz o Senhor, quando eu não disse nada. Então, toma muito cuidado. Vai falar uma coisa, você tem até convicção daquilo que você está falando, mas não fala como se fosse Deus falando. Fala: olha, eu entendo que tenho uma percepção, eu tenho um sentimento em relação a você, que eu creio vir da parte do Senhor, mas espero que você julgue o que eu estou dizendo, que você deveria fazer assim, assensado, que tal e tal coisa estão acontecendo na sua vida por causa disso, disso, e deixe que a palavra se confirme ou não, deixe que oriente a pessoa a orar em cima daquilo ali, para que ela veja no Senhor se aquilo ali realmente tem base, busque na palavra junto com ela, aí a questão da responsabilidade que o profeta tem, daquilo que ele falou, que o Carlos mencionou, busca com o Senhor, mas não fala como se fosse algo taxativo, porque aí realmente, se eu digo: assim diz o Senhor, olha, isso vai acontecer na tua vida, aquilo não acontece, a pessoa vai ficar decepcionada com o Senhor. Essa então, é a questão da responsabilidade. Não joga na conta de Deus aquilo que você não tem como garantir que foi Deus que disse, mesmo que você tenha convicção. A questão é que a gente não sabe o conceito de responsabilidade. O que é responsável? Responsável é o culpado. De quem é a culpa? Se a profecia não cumpriu? Para a pessoa que está ouvindo, de Deus. Só que se a profecia não veio de Deus, como a gente ensinou, não, a culpa é sua. Você que deu a profecia errada pro cara. Você não devia ter dado essa profecia. Essa é a explicação bíblica lá do escândalo, mas vai lá. Queria, na verdade, nem fazer eu estava me fazendo uma pergunta justamente quando o Amado, na sua fala, ele falou por que essas coisas acontecem. E eu estava justamente ali pensando com o Senhor, por que essas coisas acontecem? E eu cheguei à seguinte conclusão, a gente conversando. Eu acho que o tempo que a gente vive hoje é um tempo de extrema ansiedade. O povo, por si só, é ansioso e não quer passar pelo processo, né? E aí surge, acho que um tema muito interessante, que é ser feliz e ser fiel, né? Jeremias, ele vai falar ali no capítulo 3, que os olhos do Senhor, ele olha para aquele momento e fala assim: eu busco fidelidade. E a questão é, as pessoas, elas querem ser felizes a despeito de princípios, né? Quando a gente não vive princípios, a gente não consegue viver a felicidade. Por exemplo, que a gente quer o quê? A gente quer acelerar totalmente o processo e quer o quê? Ter garantia de que as coisas vão dar legal. E aí a gente fere um processo muito interessante, que é o seguinte: a gente não consegue mais viver pela fé. A gente não consegue olhar para a palavra de Deus e embasar a nossa vida. Olha, a palavra de Deus, ela fala isso aqui: eu vou viver debaixo dessa palavra e eu vou crer ainda que as circunstâncias que estão ao meu redor digam que não. E aí entra, assim, muito interessante a questão do profeta, porque eu vejo o lado profético como aquilo que a igreja, que é o outro lado que a igreja tem a carência. Por quê? Eu não consigo viver só de letra. A letra, ela existe, ela está ali, eu posso ter a fé nela, só que se eu não tenho uma ação genuína do Espírito Santo, que é derramado, que a nossa era, nós vivemos dentro da era do Espírito Santo. O Pai teve a ação dele, o Filho teve, e a nossa era hoje, assim eu acredito, é a era do Espírito. E aí entra, né, esse serviço de profeta, né, que Deus estabeleceu, né, porque senão ele teria tirado: agora só tem mestre, agora só tem o apóstolo. Não, ele colocou o profeta. E é interessante que a gente precisa ver ele, né, como alguém realmente que tem uma ligação com Deus, com o céu, mas que conhece a palavra de Deus, para poder realmente dar uma palavra, porque Deus dá, que traga, né, de fato, uma resposta de Deus para as pessoas. Então, assim, só para arrematar, ser feliz e ser fiel. Acho que num capítulo mais um pouquinho à frente de Jeremias, quando ele fala ali no capítulo 3, se eu não me engano, que ele busca a fidelidade, ele vai dizer que os sacerdotes, eles estão corrompidos, eles vão falar dos profetas, e ele diz assim: e o meu povo gosta dessas coisas. Quer dizer, uma palavra muito dura, né? Que na verdade o povo,
ele acaba recebendo algo que ele não está pagando preço de oração, não está pagando preço de jejum, não quer pagar preço de leitura da palavra, ele quer uma receita pronta de bolo, né? Que é alguém que vira para ele e fala assim, pá, eu creio que Deus dá, eu creio, mas o que acontece? Não quer passar o processo de fidelidade, não quer viver debaixo de princípios. Não é a regra, né? E 2 pontos para finalizar, por causa da hora, falamos sobre a relação da profecia como indivíduo, julgar a profecia como indivíduo. Agora precisamos falar sobre julgar a profecia a nível reino e igreja-congregação. O que a Bíblia orienta, o que Paulo orienta que seja feito? Alguém tem uma profecia, ele vai primeiro a 3 pessoas para ouvir essa profecia, julgar essa profecia e depois trazer para a igreja. 3 pessoas aleatórias? Não. São as 3 pessoas que ali no momento são as pessoas mais experientes. Então, geralmente, quando Paulo fala isso, ele chama os 3 anciões da igreja, para que eles ouçam essa profecia antes dela ser trazida para a congregação. E aí, porque a gente tem a ideia de que Paulo mandava as cartas, aí chegava para Timóteo chamava todo mundo e lia as cartas ali na hora para todo mundo ter acesso juntos. Não era assim. As cartas chegavam, eles analisavam as cartas, isso que quem mandou fazer? O próprio Paulo. Antes de você sair falando, lê, vê se eu estou certo, porque até eu mesmo dizendo que estiver errado, jogue isso fora e me condene como anátema. Mas leiam, então, antes as cartas chegavam, eles liam, eles entendiam, eles julgavam e depois traziam à igreja. Não era assim, como é que se aplica hoje em dia? O cara pega o microfone, igreja, vocês têm que fazer isso. De acordo com quem? Qual foi o crivo dessa palavra? Como diz o Vitor as vozes da minha cabeça. Porque você não passou para ninguém, não teve um crivo, não teve um julgamento. Então a Bíblia não recomenda que isso seja feito. A Bíblia sempre recomenda que antes de uma profecia seja dada à igreja, se passe para 3 pessoas. Os 3 mais experientes da congregação. Se vocês quiserem arrumar os 3 aqui, pergunta para ele elege alguns. Que foi? Essa é a função profética, a gente está falando de profetas aqui. Outra coisa que é importante da gente falar, que é extremamente importante, a nossa doutrina é baseada em cima dos apóstolos e dos profetas, porque, basicamente, profetas sem apóstolos são apressados. Eles têm dificuldade de compreender qual é o tempo das coisas acontecerem. Calma aí, deixa eu terminar. Deixa eu terminar, cara. Não, calma aí. Pô, apressado não, olha só, mas deixa eu defender, ô Natan, deixa eu defender a classe. Pô. Vai ter... Vou falar atrás. Não. Vai, fala. Ele tá carente, ele quer falar. Profeta sem apóstolo. Tá, olha só, o ministério de profeta, velar. Quando você vê lá, é tipo assim, vamos dizer, lá em cima, eu vejo que o Carlos, eu consigo compreender que nesse processo, nesse ciclo, o Carlos ele vai se desenvolver e vai estar em um estado, uma condição, uma posição. Então eu vou trabalhar em cima do que o Senhor está me mostrando. Só que o Carlos é cabeça dura, ele fica agoniado, fica murrinhando para trás, fica igual a mula de balão. Tem hora que o Senhor que para, mas tem hora que é Ele que para mesmo, naturalmente. Aí quando você convive com isso, aí entra a figura do apóstolo. Que às vezes quando eu queria matar muita gente aqui, o apóstolo não, calma, rapaz, olha só. Você tem que ter paciência, você tem que entender o tempo das pessoas, entendeu? Mas eu falava, apóstolo, eu estou vendo lá o William lá em cima, entendeu? Então, para me defender, pô, tá falando mal de... A prova de que profetas é apressado é essa, porque essa era a explicação. Só que ele não deixou ele terminar, entendeu? Essa é a prova que profetas são... Obrigado por exemplificar. Os apóstolos é
nessa altura pensando, espera aí, jovem, ele vai falar. Meu Deus. Eu falei aqui com a Mai que os profetas, eles vêm, né, lá na frente. Então, eles querem voar para chegar até lá. E os apóstolos, eles vão construir o caminho no chão para que as pessoas possam caminhar até lá. É essa a ligação, o andar junto, né, de apóstolos e profetas. E meu marido é uma figura mesmo. E só para finalizar, para passar para o Oswaldo. E o contraposto disso, que o apóstolo sem profeta é o cara que está construindo a Torre de Babel, porque ele não sabe a hora de parar. Porque o trabalho dele é construir, então ele constrói. Está fazendo o quê? Sei lá, estou construindo, meu trabalho é construir. Por isso que a nossa doutrina ela é fundamentada em apóstolos e profetas. Todos os ministérios têm uma função específica, que eu não vou trazer agora, porque eu preciso alinhar com o Erasmo e com o Tiago, uma coisa que veio na minha cabeça, e depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Mas esse é o nosso fundamento. Então, por isso que a gente entendeu a necessidade de começar exatamente como foi no último mês, trazendo todos os apóstolos, que é o que os profetas vão fazer semana que vem. E qual é a função apostólica? A noiva, mano. A função apostólica é sempre olhar para a noiva. E a função profética é, como é que a gente vai chegar lá? Entendeu? Vai lá, Oswaldo. Oi. 1 Reis 13. Não estudei não, falando agora em profecia. Eu lembrei do profeta velho, né? Que um homem de Deus novo, ele vai à cidade, ao altar, e ele realiza tudo que Deus falou para ele, mas na hora dele cumprir, o rei chama para ele ir na casa dele, ele nega. Ele está sendo fiel a Deus ali para não ir na casa de ninguém. E o filho de um profeta velho, ele conta para o pai dele manda chamar, procura o caminho que ele estava indo, convence ele a voltar, diz que Deus falou, e Deus não falou. Quando ele chega na mesa, senta para comer, o profeta velho fala, assim diz o Senhor, porque você não obedeceu, você vai sofrer isso, e não vai ser enterrado junto com seus pais, como Deus falou para ele, que se ele não fizesse. Não estudei, porque foi agora que eu comecei a ler, mas a gente já sabe mais ou menos de cabeça que ele seria comido por um animal antes de chegar na cidade. O profeta velho, o que fez o profeta velho deixar de ser o profeta, as profecias? Tem tempo determinado para ser profeta? Aquilo ali aconteceu em Betel, que era a capital do reino de Israel na época, e era a capital da corrupção espiritual de Israel. Então, provavelmente, todos os profetas que estavam ali naquela região eram profetas que tinham se corrompido com a religião do rei Jeroboão, inclusive esse profeta velho, por isso Deus já não falava por meio dele. Não tem a ver com idade, porque, Moisés tinha 120 anos e estava lá dando orientação para o povo. Tem a ver com o cenário todo, e provavelmente foi por isso que Deus orientou o profeta mais jovem a ir embora sem falar com ninguém, porque provavelmente aconteceria isso. Se qualquer antigo profeta viesse falar com ele, o garoto era inexperiente, ia aceitar como palavra do Senhor, e esse velho profeta só voltou a falar em nome do Senhor porque Deus precisava de alguém para dizer para o garoto, você errou, você vai morrer. Só tinha ele ali, foi ele mesmo. Gente, tem almoço, relaxou. O almoço está pronto ali. Eu queria saber se profecias caducam. E se quando você recebe uma profecia de 5 pessoas diferentes, uma única profecia, se ela corre o risco de não se cumprir. Essa não é uma via de regra, tá? Mas vamos supor que é uma profecia, e são 5 pessoas diferentes, em 5 lugares diferentes, aí você meio que retroage à antiga aliança e você vai ser julgado por essa profecia. Porque Deus está falando para você, entendeu? E se você está tipo assim, tá bom.
Agora, se é algo que você precisa fazer, isso a gente precisa entender de uma vez por todas. Se é algo que depende de você fazer algo para aquilo se cumpra, isso já não é uma profecia. É uma promessa. É aonde Deus quer que você chegue. Então você precisa caminhar para chegar nesse lugar. Exatamente. Por isso que a terra era a terra prometida, não terra profetizada. Ela falou da terra, por isso que Deus falou que eles iam para a terra prometida, então eles tinham que caminhar até lá. É exatamente por isso que era terra prometida, não terra profetizada. Tinham todos os passo a passo E quando há esse direcionamento, como a Verinha falou, 5 pessoas falando a mesma coisa, aquilo ele vai se cumprir? Provavelmente vai, só que a gente precisa também ter maturidade, nós que estamos recebendo aquela palavra, de entender qual é a aplicação daquilo ali. Um exemplo, e espero ser a minha última fala aqui, antes das considerações finais, quando Paulo estava prestes a ir para Jerusalém, isso, se eu não me engano, está lá em Atos 19, ele se despede dos anciãos de Éfeso, ele está ali numa casa e surge um profeta, e era um profeta de fato, Ágabo, que já tinha aparecido no capítulo 11, falando que ia haver uma grande fome, e a fome aconteceu de fato. E Ágabo começa a fazer todo um teatro ali, tira o cinto dele, amarra as mãos, amarra os pés e fala: assim acontecerá com o dono desse cinto, que era o próprio Paulo. Então, qual era a profecia que Ágabo estava fazendo? Se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Era verdade? Era. Só que qual deveria ser a atitude de Paulo em relação àquela profecia? Porque os anciãos de Éfeso, na hora, começaram a dizer: não vai não, Paulo, porque senão o que vai acontecer, não sei o quê. E Paulo entendeu: se eu for para Jerusalém, eu vou ser preso. Partiu Jerusalém. Não é porque a palavra é, aos nossos olhos, ruim, que ela não deva se cumprir. E não é porque a nossa palavra, aos nossos olhos, é boa, que ela vai se cumprir de qualquer maneira. Paulo entendeu: tudo bem, eu sei o que você está falando, eu entendo que você está certo, é uma profecia de fato, eu tenho que ir para Jerusalém. O Senhor já me revelou que eu tenho que ir para lá, e independente de você me dizer que eu vou ser preso ou não, eu tenho que ir para lá. Agora eu sei, eu vou para lá para ser preso. Pronto. Mas a palavra tinha que se cumprir. Sem mais perguntas, considerações finais. Ok. Me pediram para fazer considerações finais. Eu vejo, com base nas perguntas que foram feitas, que a nossa preocupação é a nossa felicidade e não o propósito. Deus não está preocupado com a sua felicidade, cara. Desculpa. Ele disse: no mundo você vai ter aflições, então, e continua, tenha bom ânimo. Então, vai dar problema. Infelizmente, a gente recebeu um evangelho que se você fizer o que a gente diz aqui na nossa igreja, você vai ser abençoado para sempre, vai ser tudo maravilhoso, todos os seus problemas se acabaram, a organização está tabajara. Não é assim. Então, o que funciona por exemplo, o boizinho foi criado pelo agricultor e o agricultor vai matar o boizinho. Ele vai fazer churrasco. Se você foi feito para ser o churrasco, amém, seja o churrasco, porque Jesus foi a nossa salvação sendo sacrifício. Então, assim, a gente está preocupado com a nossa felicidade. Isso não é o que a Bíblia traz para a gente, não é o que o profeta vem trazer para a gente. Talvez, por acaso do destino, isso vai te deixar feliz, isso vai ser bom para você. A sua felicidade devia ser: eu agrado o meu Criador, eu estou feliz por isso. Eu cumpro a vontade dele, eu estou feliz por isso. Mesmo que seja o que Messias teve que fazer, morrer. Ele cumpriu a vontade do Pai, é isso. E muita gente aqui vai passar por isso. Não adianta, a gente está no meio desse mundo para isso. Nós somos o sacrifício vivo. Então, não tente entender profecia como coisa boa, coisa ruim. Vai acontecer, se for profecia. Se não for, não vai acontecer. E, se for promessa, segue na direção. Se você quer que a promessa se cumpra. Se você não quer que a promessa se cumpra, vai para o outro lado. Fica à vontade. Então, considerações finais são essas. Não é para você ser feliz, a sua felicidade não é importante. O importante é o propósito de Deus. E quem tem promessa de Deus morre sim. Só, vamos lá. Esse comentário dele é ridículo, gente. O Vander é ridículo. É ridículo. Não vou nem responder ele. Não vou nem te responder. Olha só, o que vocês precisam entender do apóstolo e do profeta dentro da perspectiva de um profeta? O que o Wagner falou é algo que para mim foi um ciclo que se iniciou muito forte antes do apóstolo ir, que a figura do apóstolo é aquele que libera destino.
Então, se você tem a sua vida totalmente travada, você tem que ir atrás dos nossos apóstolos e pedir ativação, pedir a liberação do seu destino. E a liberação do seu destino vai ser totalmente impulsionada, apontada pela figura do profeta. Eu não estou dando aula de semana que vem, porque semana que vem a gente vai falar sobre outras paradas. Eu vou alinhar com o Natan, depois eu alinho também com o Cleófas, para o Cleófas estar junto com a gente. Mas, quando eu vejo ele falando isso, eu achei bem interessante essa última fala do Wagner. Por quê? Porque quando se fala de liberar destino, pode ser que a apóstola Jaqueline, quando ela orar por você, ela está liberando sobre você um destino para a sua morte. Ou ela pode estar liberando um destino para você ter uma vida de prosperidade. Não foi para isso, mas ela também tem essa autoridade. Todos os apóstolos aqui podem liberar isso sobre a sua vida. Então, a partir do momento que você caminha entendendo que a nossa função é aperfeiçoar e gerar, apontar e liberar o seu destino, você vai entender que tudo que nós fazemos não é simplesmente para você e para nós. O que nós fazemos está pautado dentro do que diz Efésios, que é aperfeiçoamento dos santos. Porque a minha função hoje, a função de cada um deles é estar trazendo para você essa gama, abrindo, jogando as cartas na mesa para você, e cabe a você, como disse Deus a Caim: eis que o bem e o mal está diante de você, a porta está diante de você, cabe você escolher. Se procederes e escolheres bem, você será bem sucedido e próspero. Porém, se escolheres mal, o pecado jaz à porta, tá? E eu não vou comentar sobre o negócio de promessa, que o Wander é ridículo. Deixa as palavras de Paulo. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Hebreus 11:13. Não, porque ele quer que cada um considere alguma coisa. E aí a gente pede só para vocês não considerarem coisas junto com a gente, senão nunca vai concluir. Eu acho importante, pensando nos ministérios, a gente não pensar neles como uma bengala, né? A gente ter o nosso profeta de estimação, o nosso apóstolo de estimação, para nos guiar, nos direcionar para aquilo que a gente gostaria de ter na vida, de desejar. Mas ter pessoas realmente que nos aperfeiçoam, né? Que a gente tenha entendimento e maturidade de buscá-los para ser aperfeiçoados, para que a gente possa realmente estar alinhado ao que o Senhor deseja para nós, indivíduos, vamos dizer assim, né? Mas como igreja, né? A gente tem que se colocar como parte de um corpo e parar de pensar só no individual. E aí um item só bem rapidinho sobre algo que a Jennifer falou, sobre profecia de uma doença e tal, num caso de doença, a gente precisa separar a questão, né? Tipo, eu declaro cura, eu estou usando o dom de cura, eu declarando milagre, não é uma profecia, né? Eu estou usando outro dom também. Então, acho que a gente também precisa saber diferenciar os dons que o Espírito Santo nos dá. O meu fechamento é: orem, leiam a Bíblia e se relacionem com o Espírito Santo, porque Ele está aí para nos conduzir e nos alinhar aquilo que o Senhor tem para nós. Então não tem outra voz mais assertiva para vocês ouvirem do que a voz do Espírito. E Ele está liberado para todos nós. Então, assim, não tem mais Espírito Santo no profeta Erasmo. Tem mais relacionamento do profeta Erasmo com o Espírito Santo. O Espírito é o mesmo. Então se relacione com o Espírito Santo porque está liberado. Não é exclusivo para alguns. É liberado sobre todos. E há um desejo no meu coração de nós trabalharmos, né, aprofundarmos assuntos proféticos nesse lugar. Fazemos novamente treinamentos para a questão de dons, de profecia, para que a gente possa estar assim, realmente afinado nesse exercício. Então é isso. Acho que, brincadeiras à parte, as minhas considerações finais honre os profetas nas condições de profetas, porque graças a Deus somos muito bem servidos de profetas na casa. Tanto Erasmo como Natan são homens de Deus que têm credibilidade nas suas palavras. Não é todo dia que eu elogio pessoas, então esse é um momento raro. Na verdade, algumas pessoas só suportam amor. Mas... E, completando um pouco do que o Wagner disse, por isso que a nossa paz excede todo o entendimento, porque independente das coisas estarem boas ou estarem ruins, sabemos que Ele tem nos guiado. Então,
É isso. Vitor? Tá. Consideração final é algo que serve para todos os ministérios. Leia a Bíblia e faça oração, é a base de tudo que nós falamos aqui. Mas o mais importante é os profetas, assim como os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os pastores, eles não estão aqui para fazer, eles estão aqui para capacitar. Então, hoje nós temos 2 pessoas aqui na congregação que estão ativas no ministério profético, que são o Erasmo e o Natan. Isso não quer dizer que isso é uma responsabilidade exclusiva deles. A função deles é fazer com que eu, que sou mestre, profetize, que a Jaque, que é apóstola, profetize, que aquele que não tem ministério algum aqui, profetize. A função dos profetas é gerarem o profético dentro da igreja. Então, não se acomodem nos profetas, tomem-nos como exemplo e sigam as orientações para que todos nós, como corpo, como santos, sejamos aptos a sermos voz profética nesse mundo.